Olá, seja bem-vindo a mais essa aula e agora a gente vai aprender qual é a estrutura básica que todo site e todo sistema tem que ter para funcionar o HTML, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você está vendo aqui nesses códigos é que tudo aqui começa com esse sinalzinho, aí tem algum nome e depois tem esse sinalzinho aqui também, né? Então, ó, sinalzinho, algum nome e de novo o sinalzinho. Sinalzinho, algum nome, algumas coisas, depois o sinalzinho, certo? Então, basicamente, a estrutura do HTML ela se faz dessa forma. Você tem isso daqui, a gente chama de tag, certo? Não é hashtag que você está acostumado a ver, é só tag. Então, quando você usa, por exemplo, bota aí a tag HTML, é essa aqui, ó. Então você vai fazer esse símbolo de menor, HTML, e o símbolo de maior. Só que aí tem um porém. Quando você faz isso daqui, você está abrindo uma tag. Então, quando você abre uma tag, você vai botar algum conteúdo dentro dela. E depois você tem que fechar essa tag, tá bom? Então, por exemplo, olha só para você entender. Eu abri a minha tag HTML e lá embaixo do meu site eu fechei a minha tag HTML. O fechar é justamente ó, isso daqui. Ó. Ela é a mesma tag, só que com uma barrinha antes do nome. Isso quer dizer que eu estou fechando a minha tag, certo? Então, por exemplo, aqui eu abri uma outra tag chamada head. Eu já vou te explicar essas daqui, tá bom? Mas o fato é que eu abri aqui, aí inseri alguns conteúdos e aqui embaixo eu fechei ela, certo? Aqui ó, eu abri outra, aí inseri alguns conteúdos e aqui embaixo eu fechei ela, certo? Então, toda tag que eu abri, eu preciso fechar ela. Mas aí tem algumas exceções. Por exemplo, essa tag BR aqui, ó. Você nota que eu abri ela e eu fechei ela na mesma tag, né? Essa aqui não é o fechamento, isso aqui já é uma outra tag. Por quê? Isso são tags que elas abrem e fecham na mesma tag, porque ela não precisa de conteúdo dentro dela. Então, por exemplo, essa tag input aqui, tá bom? Ó, eu estou abrindo ela aqui, estou inserindo alguns parâmetros, algumas coisas, que já vou te ensinar o que é que quer dizer isso daqui. E aqui, ó, eu estou fechando ela na mesma tag, entendeu? Então, algumas tags eu preciso abrir, ó, como essa. Eu abri ela e eu vou fechar ela aqui. E aí eu tenho algum conteúdo dentro dela. Mas algumas outras, como, por exemplo, essa daqui também, ó, o input, eu abro, ponho algumas coisinhas de parâmetros, que a gente chama de parâmetro, e fecho ela na mesma tag, certo? Então, basicamente, essa é a estrutura de uma tag HTML. Agora, tem algumas coisas para você fazer sua página que você precisa fazer, como por exemplo, todo site ou sistema começa com a tag HTML, que é quem abre todo o circo do HTML, certo? Depois tem mais duas tags que são necessariamente quase que obrigatórias para você inserir para funcionar o seu sistema, que é a tag head, significa cabeça, ou seja, tudo que está dentro dessa tag aqui é o cabeçalho do seu site. São coisas que não vão aparecer para o usuário, mas são coisas que tem que definir, como por exemplo, o título. Você abre a tag título, você põe alguma coisa e você fecha ela. E esse título aqui é justamente isso daqui, ó, que vai aparecer aqui em cima, na sua aba, tá bom? Então, são coisas que são propriedades da sua página que você tem que definir, mas que não necessariamente vão aparecer para o usuário, tá certo? Então aqui é o seu head, é a sua cabeça, o seu cabeçalho, tá bom? E tem uma outra tag que é o body, ou seja, é o corpo, é onde realmente o seu site vai estar. Então tudo isso que está daqui até aqui, isso daqui é o meu site de verdade, tá bom? E aqui no final eu fecho ela. Tá? Então, basicamente, a estrutura é a seguinte. Você abre o HTML, abre dentro dele
duas tags, que é a head e a body, tá? Dentro da head você põe os itens de cabeçalho, que eu já vou te ensinar todos eles, tá bom? E dentro do body você põe o seu site, por assim dizer, tá bom? Então assim que funciona uma estrutura HTML. Você vê que é uma coisa bem fácil. Se você começar a praticar, você já vai começar a identificar esses detalhes rapidinho, tá bom? Então vamos para a nossa próxima aula para a gente já avançar nesses conceitos.